Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à playlist lendo as parábolas, tô com esse negócio de parábolas de na mente. Lendo as parábolas de Jesus comigo. Opa aí. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à playlist das parábolas de Jesus. E hoje vamos entender um pouco sobre a parábola do filho pródigo, que eu gostei muito de ler, gente, foi muito maravilhoso. Eu sou Rayara Silva e você está no Rayara Vlog. Vamos lá, a parábola ela tá em Lucas 15, a partir do 11. A gente vai ler até o final do capítulo. Diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que está acontecendo? O empregado respondeu: Seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e eu nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo ela foi contada no mesmo contexto que a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, que a gente já fez até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para depois você ver. Mas, em geral, essa parábola foi contada porque alguns líderes judeus estavam reclamando porque Jesus falava, com pecadores, pessoas merecedoras e gente que aquela sociedade ali muitas vezes desprezava. Por exemplo, os cobradores de impostos, as prostitutas, entre outros. Assim como as outras parábolas, essa parábola do filho pródigo mostra também um pouco do coração do Senhor. Mostra que o Senhor ama, sim, aqueles que permanecem, mas também se alegra, ele ama também aqueles que são pecadores, aqueles que não estão ali, como é que fala? Que nem na outra parábola, dentro do aprisco. Ama os que permanecem com ele, mas também se alegra com o pecador que se arrepende. Eu acho essa parábola muito forte, ela é muito bonita, ela é muito, muito, muito fascinante. Como é que eu falo? Incrível, ela é muito incrível. Porque ela mostra 2 filhos que agem como se não fossem filhos. Ou melhor, 2 filhos que agem como se não tivessem um pai. 2 que eu vejo que tratam o pai como um meio para conseguir algo e não acabam valorizando o relacionamento com ele. O primeiro filho, ele olha para o pai, pede herança porque queria viver como queria.
Isso antigamente era muito mal visto, né? Não sei se hoje é bem visto, né? Me soa meio mal. Não me soa legal. Mas antigamente isso não era muito legal, isso era mal visto. Porque era como se o filho estivesse desejando a morte do pai para ter as coisas. Era como dizer, vai logo porque eu quero o que você tem para me dar e não quem você é. Esse filho, ele amava tanto as coisas, ele queria tanto sair que nem se importou com o pai. Ele foi embora, desperdiçou, gastou tudo o que tinha, viveu loucamente, mas chegou um momento em que a festa acabou. E o que foi que restou? Restou somente um poço profundo, um poço tão fundo que ele desejou comer a comida dos porcos. Um poço tão fundo que ele olhou para os porcos e viu que aqueles animais que em Israel são considerados impuros estavam em uma situação melhor do que ele. Bom, né? Interessante é que nessa situação tão ruim, ele cai em si, ele se arrepende. Ele lembra de como era melhor na casa do seu pai, ele lembra de como até os empregados lá eram bem tratados. Até os empregados desfrutam de uma vida boa. Mas como voltar tendo feito tudo o que fez? Como ter coragem de voltar? E se ele estiver bravo? E se ele estiver triste e não querer mais ver meu rosto? Como ele vai querer alguém assim? Mesmo com todas essas perguntas, ele volta. E é bom frisar isso aqui, ele volta não para ser um filho de novo, mas implorando para ser mais um dos servos de seu pai. Era como se ele dissesse, olha, não precisa me amar como o Senhor me amava antes, mas por favor, não me deixa longe de ti, pai. Quando ele chega em casa, o pai estava esperando ele voltar. Ele corre até o filho e o abraça com um amor constrangedor. O filho diz, ai, eu não mereço isso, mas o pai, mesmo assim, o ama. E o interessante aqui é que ele não faz servo. Ele coloca um anel no seu dedo, dá a ele roupas novas, sandálias novas e o torna filho de novo. Isso tudo é muito lindo. O pai, ele não está comemorando um erro aqui. Ele não está aplaudindo a atitude errada desse filho. Ele está comemorando um filho que voltou a viver. Um filho que estava num lugar sombrio de morte, que quis ter vida novamente. Que entendeu que estava distante, que está perto do seu pai. Se você é esse filho, saiba que essa parábola ela revela um amor no coração de Deus que é difícil de encontrar assim, aleatoriamente nas pessoas. Se você as fere, elas querem distância, porque geralmente é um amor em que se dá para receber. Mas diferente disso, o Senhor continua a te amar. Olha, isso não significa que você vai continuar ferindo ele ou pecando para sempre, mil e uma vezes, não. Isso significa que você pode se arrepender, voltar e consertar esse relacionamento que você quebrou. Então corre logo que ele tá te esperando voltar. Além disso, outra coisa que eu vi foi a atitude do mais velho, né? Como ele ficou bravo em descobrir que o pai havia feito uma festa para o seu irmão. Ou melhor, como ele mesmo diz, né? Uma festa para esse aí. Para ele tudo isso foi uma injustiça. O seu irmão desperdiçou tudo e recebe uma festa. Maltrata o pai e recebe uma festa. Parece até que o pai amava mais esse filho pródigo do que ele. Afinal, por que a festa foi pro gastador da herança e não para ele? Ele permaneceu no caminho certo. Ele não foi embora. Ele foi quem trabalhou incansavelmente. Esse filho, ele estava perdido em casa. Porque, assim como o mais novo, ele parecia amar mais as coisas do que ao pai. Com essas reclamações que eu mostrei aqui pra vocês, ele não estava agindo como um filho. Ele não está agindo como um filho que ama o pai e por isso obedece e vive para ele. Não. Ele aqui está agindo como um empregado que quer receber o seu salário. Eu trabalho tanto tempo como escravo e a festa vai para esse aí. Uma mentalidade de servo e não de filho. Eu fiz, então mereço o que me dê. Eu fiz, então aquele animal que você matou era para ser meu. Eu mereço, não ele. Ele age como se não tivesse nada e como se o pai fosse um patrão que tinha que pagar pelos seus serviços. O pai olha para ele e diz tipo, por que é que você está correndo atrás de recompensas? Tudo que eu tenho já é teu. Você já é amado. Você vive comigo, já está em segurança. Por que age como se precisasse trabalhar pelo que já tem? Essa festa é porque o seu irmão saiu do perigo e eu preciso mostrar a minha alegria. Será que seu coração está tão distante que não consegue se alegrar comigo?
que não consegue enxergar tudo isso, a parábola ela deixa em aberto o convite do pai para o filho mais velho. Nós não sabemos se ele entrou para a festa ou não. O mesmo convite ele fica aberto para nós hoje. Decida hoje se você vai entrar e festejar com o pai ou se vai preferir ficar do lado de fora, longe dele. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu amei muito, 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 muito mesmo estudar essa parábola. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Tô afirmando várias vezes, então perceba que é bastante mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações também para saber dos outros vídeos que eu tiver aqui no canal. E também deixa nos comentários, né, se que você entendeu. E também, se você gostou do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!